Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar a definição de parábola em sala de aula utilizando-se do GeoGebra. Eu peguei aqui uma definição para o elemento parábola e em cima desta definição a gente vai fazer a construção. Então, parábola é o lugar geométrico dos pontos P de um plano cuja distância a uma reta R dada é igual à distância de um ponto F não pertencente a R. Então nós vamos fazer uma construção de uma parábola onde R é a nossa diretriz, F é o nosso foco e P é qualquer ponto que pertença a esta parábola. Nós vamos demonstrar então que a distância entre o ponto P e o foco e a distância entre o ponto P e a reta R, que é a diretriz, elas são sempre idênticas, ou seja, o ponto P ele é equidistante de R e de F, tá bom? Essa construção ela é um pouco longa, mas vale a pena você fazer, e até como sugestão, você pode propor aos seus alunos que em sala de aula eles tentem fazer a construção depois que você der as orientações necessárias, tá? Então vamos minimizar aqui a minha definição e vou fazer a construção. Primeiro, eu vou determinar o meu foco, que é um ponto, então eu vou escolher, por exemplo, o ponto de coordenadas 2 e 2. O GeoGebra chamou de A, mas para ser fiel à minha definição, eu vou clicar sobre o ponto, vou pedir para renomear e vou chamá-lo de F, porque ele vai ser o meu foco, ok? Então aqui eu tenho o meu ponto F. Vou construir agora a diretriz R. Então eu venho aqui no grupo de elementos reta e vou escolher o objeto reta. Vou pegar, por exemplo, a reta que passa pelos pontos 1 e menos 1, 4 e menos 1. Então aqui ele criou uma reta que ele chamou de F. Eu vou renomear esta reta para R para ficar condizente com a minha definição. O cursor do mouse está sobre o elemento, botão direito, renomear, e eu vou definir como sendo R. Pressionamos o botão OK. Então eu tenho aqui a minha diretriz R e eu tenho o meu foco F. Vamos construir então a parábola. Grupo elipse, elemento parábola. Clico no meu foco e clico na diretriz. Aqui a gente tem a nossa parábola C. Bom, agora a gente vai colocar um ponto P qualquer que pertença a esta parábola. Para isso a gente vai clicar na ferramenta ponto e eu vou clicar aqui na minha parábola em qualquer lugar. O GeoGebra chamou esse ponto de C. Eu vou dar uma puxadinha aqui nesse rótulo para que ele fique visível. Vou mudar a nomenclatura de C para P. Clico sobre o elemento com o botão direito, escolho renomear e aqui agora eu tenho o meu ponto P. Então, por definição, eu preciso mostrar que a distância entre esse ponto P e o foco e a distância entre o ponto P e a minha diretriz R, elas são sempre idênticas. Então, primeiro, para que a gente possa determinar a distância do ponto P para a reta R, nós precisamos construir uma perpendicular. Para isso, é muito simples no GeoGebra. Você vem aqui no grupo de ferramentas, escolhe a opção reta perpendicular. Clicamos no ponto P e na sequência clicamos sobre a reta R. Então nós temos aqui a reta F, que é perpendicular à reta R. Agora eu vou construir ou vou determinar o ponto de intersecção entre a reta F e a reta R, que é esse pontinho aqui, ó. Então a gente vem aqui no grupo de ferramentas ponto, escolhemos intersecção entre dois objetos. Eu clico na minha reta F e eu clico na minha reta R. Observa que o GeoGebra já encontrou para mim o ponto C. Tá legal? Então a gente tem agora F e R e a nossa intersecção, que é o ponto C. O que eu vou mostrar aqui? Que a distância entre P e F e a distância entre P e C são idênticas. Então agora eu vou construir esses dois segmentos para que o GeoGebra possa compará-los. A gente vem aqui na ferramenta reta, escolhemos a opção segmento.
Clicamos então sobre o ponto F e clicamos sobre o ponto P. Observa que o GeoGebra chamou esse segmento de G. Ó, aqui na janela de álgebra a gente tem a medida de G. G igual 3,99. Agora eu vou criar um outro segmento que vai unir os pontos P e C. Observa que o GeoGebra chamou esse segmento de H. Na janela de álgebra a gente tem H igual 3,99. Então, para comprovar a definição, eu vou movimentar o ponto P sobre a parábola e a gente vai observar que as medidas dos segmentos G e H serão mantidas. Olha lá, vou clicar na ferramenta Mover, venho aqui até o ponto P, clico nele, mantenho clicado e vou movimentando. Observa a distância representada pelo tamanho dos segmentos G e H. Ela é sempre constante, independente do ponto que a gente pegue e que pertença a esta parábola C. Tá? Ó, você pode ir deslizando esse ponto e aí você vai mostrando para o seu aluno que essas duas medidas são iguais. Se você quiser, você pode movimentar o foco, mudando a construção da parábola, e aí a gente vem de novo no ponto P, vai retrabalhando e vai observando que estas medidas continuam sendo iguais. Tá bom, pessoal? Se você tiver qualquer dúvida em relação a essa construção, me aciona. Um forte abraço a todos e até mais.